Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. É uma alegria estar aqui com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar com você meditando a Palavra de Deus na manhã deste dia, diretamente daqui de Roma. Estamos na segunda semana do tempo da Quaresma, uma semana que se abriu com a contemplação de Jesus transfigurado no monte chamado na tradição como Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Mas a gente já aprendeu que esse monte é uma linguagem teológica, e Lucas nos mostrou essa linguagem, sobretudo mostrando o momento, a hora dessa transfiguração de Jesus, no momento da sua oração, como o seu rosto ficou diferente. E a gente tem insistido nesse momento de encontro com a palavra de Deus que pode transfigurar o nosso rosto. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: no nosso rosto estão também os nossos olhos. Um rosto transfigurado, um rosto iluminado, significa também ter um olhar iluminado sobre a vida. E é isso que a gente quer aprender de Jesus no dia de hoje, a desenvolver um olhar que seja iluminado e iluminador sobre a nossa existência. Como aprender a julgar as coisas da maneira correta. E é interessante hoje notar na leitura primeira e também na leitura do Evangelho como neste mundo a gente vai se colocando ao lado dos outros e muitas vezes quer ter o título ou a pretensão de poder ajudar o outro, de querer ser mestre do outro, de querer ensinar o outro alguma coisa. Na verdade, a gente pode sim aprender sempre com o outro e é bom aprender com o outro, mas não precisamos querer ter nenhum tipo de autoridade sobre as pessoas. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, no mundo da internet, no meio das mídias sociais, muita gente que quer ter muito seguidor, quer ter muita seguidora, que quer ser um influenciador. Hoje Jesus nos chama a atenção para esse perigo de a gente querer estar influenciando o outro. É certo que na nossa vida a gente sempre vai estar dando testemunho, que a gente vai estar sempre deixando um rastro na vida de alguém, vamos deixando sempre marcas, e tomara que as marcas que a gente deixa na vida dos outros seja sempre uma marca positiva. É por isso que a campanha da fraternidade, muito consciente desta relação que a gente vive no dia a dia, que é sempre uma via de mão dupla, a gente ensina e a gente aprende com tudo que a gente faz e com aquilo que a gente é. A campanha da fraternidade nos está alertando a falarmos com sabedoria e também ensinar com uma grande dose de amor. Sem amor é impossível aprender as coisas, e sem amor é também impossível ensinar as coisas. De fato, a gente, para aprender uma coisa, a gente tem que começar a gostar dessa coisa, encontrar o sentido de uma matéria, de um determinado conteúdo. Quando passa a ter um envolvimento afetivo, digamos assim, o aprendizado é sempre mais forte. Exige sempre uma dose muito forte de emoção para que uma coisa seja aprendida. Ela precisa fazer sentido, e fazer sentido não somente para a cabeça, fazer sentido também para o coração, ter gosto, não é? Afinal de contas, a palavra sabedoria dá também a raiz para a palavra saborear. Se uma coisa não tiver gosto, a gente não tiver gosto por uma coisa, a gente vai aprender muito pouco de tudo isso. Na primeira leitura de hoje, Deus fala através do profeta Isaías e está chamando atenção para os magistrados. Os magistrados são aqueles que têm o poder da lei, mas vejam só, dentro dessa palavra magistrado tem uma composição magister, que em língua latina significa a raiz que dá a palavra mestre, não é? Quem fez o curso pedagógico antigamente, para poder dizer assim, eu fiz o curso de magistério, não é? Então, o magistrado era alguém que julgava o povo, mas ao mesmo tempo, no fato de julgar, ele está dando um ensinamento. Um juiz, na medida que ele estava dando uma sentença, ele está ensinando, e aquilo serve de uma espécie de escola. A lei deveria amparar a sociedade. Portanto, Jesus, hoje, ou melhor, Deus aqui na primeira leitura, está falando para esses que têm autoridade sobre o povo de Sodoma. É uma imagem para falar de todo o Israel. Ele diz assim: prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Hoje a questão é uma questão realmente de ensino, é uma questão que toca essa pedagogia. E olha o que é que Deus diz: lavai-vos
purificai-vos. Lembra que na leitura da transfiguração de Jesus, tem o evangelista, em uma das versões, ele vai dizer assim: ele ficou com uma roupa tão limpa que como nenhuma lavadeira na face da terra poderia alvejar daquela forma. Eu fiz uma postagem no domingo sobre a veste do batismo de uma pessoa que tinha me mandado e perguntei para as pessoas: você tem a sua roupa do batismo? Que tal durante essa semana você pegar nessa roupinha com a qual você foi batizado, ou alguém de sua família foi batizado, para ir fazendo essa memória dessa purificação que Deus realizou? E teve gente que disse: eu não tenho mais a roupa do batismo. Aliás, teve um testemunho muito bonito de uma pessoa, Lia, né, que é irmã do bispo de Senhor, bispo já falecido hoje, mas bispo emérito de Senhor do Bonfim, Dom Jairo. Ela conta a história dela, que o dia do batismo dela foi o dia também da extrema unção, porque ela estava tão doentinha que ela já foi batizada e recebeu a extrema-unção porque achavam que ela morreria. E um médico, né, que se chamava Rafael Jambeiro, que é também o nome de um município dentro da nossa diocese, em homenagem a esse médico muito querido, ela disse: ele salvou a minha vida com um remédio que ele aplicou, um cristé nela, e ela voltou à vida. E ela contava essa experiência. Ela disse: eu não tive roupa de batismo, mas o batismo foi a porta de salvação realmente para a minha vida. E entre batismo e unção, a mão de Deus realmente me tomou, me trouxe de novo à vida. E uma outra pessoa comentou: eu não tenho roupa do batismo. E eu lembrava para ela dizendo o seguinte: na verdade, no nosso batismo, a gente não é revestido com uma roupa branca, a gente é revestido de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E o importante é isso, é estar revestido de Cristo. Mas nessa semana, caminhando para a Páscoa, a gente lembra, não é, aquelas vestes brancas de Cristo. Seguramente é uma chamada para nós dessa iluminação que a gente recebeu, de sermos revestidos de Cristo. Cristo revestiu a sua divindade com a nossa carne e revestiu a nossa humanidade da sua divindade. Esse é o mistério que a gente celebra na encarnação e no batismo. Então, o batismo que nos lavou, que nos purificou. Nós, escutando esse texto, esse chamado de Deus, entramos, né, no mistério do nosso próprio batismo, com o qual nós somos purificados. E aquilo que Deus disse para o povo de Israel serve para nós. O que é que ele disse para Israel? Tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal. Nós que fomos batizados, fomos lavados do nosso pecado, mas nós precisamos não voltar a posições de maldade. E olha o que é que o Deus diz através do profeta: aprendei a fazer o bem. Olha aqui, eu disse que hoje é todo um ensinamento fala da didática, né? Aprender. O que é que a gente deve aprender? Aprender a fazer o bem. Mas, gente, para a gente aprender a fazer o bem, a gente tem que ter exemplos de bondade diante da gente. A gente aprende com exemplos. E aprender a fazer o bem é um aprendizado que a gente também vai fazendo na prática. Aprender a fazer o bem significa fazer o bem. Não é uma questão teórica, é uma questão prática. Procurar o direito, corrigir o opressor. Aqui a gente vai entendendo como é que esse mistério da transfiguração não é só uma questão de religião, mas de prática na vida social, na vida política. Olha o que diz: julgai a causa do órfão, defendei a viúva, portanto, o direito dos mais pobres, o direito dos mais fracos. É o chamado para a transfiguração da sociedade. A transfiguração não é só uma coisa na vida pessoal, mas no conjunto da sociedade. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Debate, a necessidade que a gente tem de dialogar, de expor os pontos de vista, como o nosso mundo está na carência de ideias que sejam colocadas em discussão. Ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se consentirdes em obedecer, ou seja, em ouvir, comereis as coisas boas da terra, mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Então era todo um processo de corrupção instalado dentro de uma sociedade que precisava realmente da conversão do coração de cada um, para que o bem fosse alcançado por todos e por cada um. Hoje também a gente, antes do Evangelho, ouve uma palavra que vem do profeta Ezequiel,
criai em vós um novo espírito e um novo coração. Criai. Em certas traduções a gente encontra também a palavra formai um novo espírito e um novo coração. E aí a gente pensa na formação, a necessidade que a gente tem de ser formado. E a gente é formado na escola do Evangelho. E o Evangelho de hoje é o de Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 2. Qual é o contexto desse evangelho? Entendemos, Jesus já entrou em Jerusalém, ele já expulsou os vendilhões do templo, e na medida que ele expulsou os vendilhões do templo, as autoridades começaram a questionar Jesus. Com que autoridade é que ele estava fazendo aquelas coisas? Com que autoridade ele chegou ali jogando aqueles bancos para cima e soltando os animais? Aquilo era um lugar que tinha se tornado um ponto de comércio, tinha muita influência econômica, e quem mandava naquilo tudo ficou muito irritado com Jesus. E agora eles começam a interpelar Jesus, querendo saber de onde é que ele tirou a autoridade para fazer todas aquelas coisas. E aqui tem um ponto que eu acho muito interessante. Jesus está numa situação de conflito. O que é que acontece no mundo de hoje? Quando muitas vezes as pessoas entram em conflito, o que se procura logo é diminuir a imagem do outro, é esvaziar o outro, é cancelar o outro, é dizer que o que o outro faz não tem sentido nenhum. Jesus nos ensina hoje a transfigurar o nosso olhar sobre a realidade, no sentido de que a gente deve aprender a lidar com quem se opõe a gente. E o olhar de Jesus é um olhar que é muito realista, no sentido de ver que tem gente que pode ser bondoso, pode ter coisa boa para ensinar para a gente, mesmo que ele não seja 100% perfeito. A gente muitas vezes corre esse risco, ou tudo ou nada. E a gente deve encontrar uma linha de equilíbrio, encontrar o realismo das coisas. Quando a gente tem realismo, a gente desenvolve uma visão muito mais otimista sobre as pessoas, sobre as coisas que vão acontecendo. Eu posso descobrir que uma pessoa, ela pode me dizer coisas que são positivas e eu vou com ela até ali. Dali para frente ela não serve para mim, porque o que ela diz está fora das minhas crenças, está fora dos meus valores. Os latinos, eles diziam assim: faz esta abostibus docere. É muito bom a gente aprender com os inimigos, ou como tem gente que diz, né, aprender com a concorrência. O outro pode ter coisas para mim que me sirvam, mesmo que eu não estou de acordo com ele em tudo. Eu tenho a impressão que Jesus hoje, no Evangelho de hoje, nos ajuda a andar por esse caminho. O Evangelho de Jesus diz assim aos seus discípulos e à multidão: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Então Jesus não tira a autoridade que eles têm. Jesus sabe que os estudos deles têm valor, que o que eles pesquisavam tinha sentido, servia assim para as pessoas. E aí ele diz: por isso deveis fazer e observar tudo o que eles vos dizem. O conteúdo do ensino desses mestres tem um significado, mas olha o que Jesus corrige: não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Jesus sabe que a gente não precisa só de teoria, que a gente precisa de prática. Eles têm uma teoria que pode servir a gente, a prática deles não serve. Então a gente não imita a prática deles, mas acolhe aquilo que eles têm para ensinar. E Jesus explica por que é que eles não praticam, porque não tem misericórdia. Jesus diz: olha, eles amarram pesados fardos e colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Então a gente precisa parar dessa coisa de não querer dar ouvido ao outro só porque o exemplo que ele dá não é um exemplo positivo. A gente tem que distinguir: o exemplo dele não serve, mas aquilo que ele está me dizendo sim serve. Não é porque uma pessoa não tem o juízo correto, se ele diz que 5 vezes 5 é 25, eu vou deixar de acolher a verdade que ele está me ensinando, porque ele não tem todas as suas faculdades mentais no lugar, digamos assim. Não, ele está dizendo uma coisa que é verdadeira, isso que ele está dizendo, eu devo acolher. Então a questão é nossa de saber discernir. Em vez de simplesmente querer aniquilar o outro, a gente precisa ter um olhar sempre muito apurado. Esse é o olhar transfigurado, é um olhar mais profundo, é um olhar que sabe salvar no outro o que é salvável. Há coisas que no outro me servem,
Não é? E Jesus continua dizendo, eles fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços, põem franjas longas nas roupas, gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares das sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Jesus não se engana com eles. Jesus os conhece bem, sabe bem tudo o que eles fazem, mas nem por isso deixou de dizer, eles têm autoridade. Ali, se a gente vai dizer assim, o texto no original diz assim, eles estão sentados na cátedra de Moisés, não é? Na cadeira de Moisés, o lugar do ensino, né? Depois a gente fala um professor catedrático, não é? Que senta num lugar para ensinar. E aí Jesus vai dizer agora, quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestres ou de rabi, pois que um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Olha o título que Jesus dá para mim e para você. É o título de irmão. E esse texto de irmão deveria ser suficiente para eu poder aprender com o outro. Então não é só porque o outro tem um título de rabi que eu dou a escuta a ele. Eu devo saber escutar o outro, porque ele é meu irmão. Esse título basta para eu poder prestar atenção. Não é preciso que tenha uma chancela, não é, de um curso feito aqui ou acolá. Acolher a simplicidade da sabedoria que vem pelos lábios dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E quanta energia a gente poderia poupar se dentro de casa a gente soubesse escutar mais aquilo que a gente aprendeu do pai e da mãe da gente. Talvez não tenha ido universidade nenhuma, não cursou curso nenhum a não ser o curso da escola da vida e fez sabedoria com aquilo que foi passando e experimentando e pode nos ajudar na nossa caminhada. Jesus diz também, na terra não chameis a ninguém de pai, um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Jesus nos ajuda a olhar onde é que está a nossa real origem, de onde é que está a nossa procedência. Nós viemos de Deus, e Deus ao mesmo tempo que é a nossa origem, é a nossa meta. E Jesus alerta, não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. A gente também se pode ajudar um ao outro, dar as mãos uns aos outros, a gente deve ter esse cuidado de não se sentir o tal, de não querer se fazer referência para ninguém, não querer perder o grande título que nos faz estar perto do outro, o da fraternidade, de irmãos que se amam, que cuidam um do outro, que elimina aquilo que tinha no coração, não é, de Caim. Eu, por acaso, sou guarda do meu irmão? Sim, eu sou guarda do meu irmão, eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão, eu cuido dele. É isso que a gente deveria aprender com Jesus. Jesus alerta, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, vida colocada em serviço. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eu disse que esse início do Evangelho, Jesus começa dizendo que os mestres da lei e os fariseus se sentaram na cátedra de Moisés, a cadeira de Moisés. E Jesus, qual é a sua cátedra? Qual é a sua cadeira? Jesus diz, quem se humilha será exaltado. Eu disse que esse evangelho que a gente hoje escuta, o contexto é daquela última semana de Jesus na terra, a Semana Santa. Jesus está para ser crucificado, né? Depois de ter expulsado os vendilhões do templo, poucos dias depois ele vai ser crucificado, ou seja, ele vai ser exaltado. Jesus não subiu na cátedra de Moisés para ensinar, o grande lugar do ensinamento de Jesus é a sua cruz. E da sua cruz, exaltado na sua humildade, ele vai nos dizer, olha, aqui que ele já diz lá no capítulo 11 de Mateus, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina hoje o caminho da humildade. Quem se humilha será exaltado. Ser humilde tem por dentro a palavra humus. Humus significa a terra. A terra que é capaz de ser fértil. Lembra que a quaresma a gente começou, não é? Vamos fazer 15 dias amanhã, recebendo as cinzas da nossa cabeça. Lembra-te, homem, que tu és pó, que tu és terra, e para a terra tu has de voltar. Então esse ato de humildade, esse ato de voltar para a nossa origem, para a terra da qual nós saímos. Mas olha, não podemos esquecer daquilo que Jesus disse antes. Um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. O Pai significa
daquele que é a minha origem. Então, no fundo, a minha origem não é somente a terra. A minha origem é também o céu, o Pai que está no céu. Então essas duas coisas precisam ser ligadas dentro da gente. A gente não pode perder esses dois aspectos da nossa origem. A origem do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração profundo que está em Deus Pai, a nossa humanidade que está em solidariedade com toda a terra, com toda a criação, e também nos faz solidários uns com os outros, porque nós todos somos irmãos. E quando diz todos somos irmãos, a gente pode ampliar a fraternidade, não apenas para a irmã, o irmão ser humano, mas também pensar numa dimensão francisclariana, de São Francisco de Santa Clara, que olhava toda a criação, não é? E chamava de irmão. O irmão sol, a irmã lua, a irmã água, o irmão vento, a irmã terra, e assim toda a criação vista como tendo a sua origem em Deus. Eu desenvolvo por ela uma atitude de verdadeira fraternidade, de verdadeiro respeito. E aí eu posso aprender também, não apenas com o ser humano, mas eu posso aprender com a natureza, eu posso aprender com a criação, eu posso aprender com o mundo que está à minha volta. Tantas lições podem nos ser dadas nos dias de hoje. Hoje peçamos ao Senhor essa graça de poder aprender, de aprender mesmo com aqueles que nós não toleramos, não suportamos. Eu posso aprender com eles. E aprender também com o meu irmão e com a minha irmã. E saber que nesta vida, esse título que me faz aproximar do outro para querer ensinar alguma coisa, dizer alguma coisa, deve ser esse da fraternidade. Não devo ter outra pretensão, senão desenvolver a minha fraternidade. Dizer, eu com você sou companheiro de estrada, estamos voltando juntos para a nossa origem, que é Deus, o nosso Pai. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja sobre ti, para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida, um abraço para você, sobretudo a quem está aí no Brasil, quem sabe nessa madrugada despertou e está acompanhando, não é? Quem sabe um momento de insônia, o sono que se foi, ou então em alguma atividade, dê uma pausazinha aí agora e acompanhou esse vídeo. Um abraço para você, um abraço a cada um de vocês que vai ver esse vídeo depois. Obrigado a você que vai nos seguindo nas nossas mídias sociais. Eu vou salvar esse vídeo também lá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Se você for por lá, curta, comente esse nosso vídeo, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que vai fazer bem, e assim a gente vai dando visibilidade também a esse caminho de irmãs e de irmãos que nós fazemos aqui pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Um dia abençoado para você, minha amiga, meu amigo querido. Um abraço. Eu quero fazer chegar para Rose Santos, para Odalea e para Feldro Selene. Um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus.